Bom, gente, em comemoração aos 3.000 inscritos, hoje eu vou fazer o Draw My Life. E eu já vou avisando que eu não sei desenhar direito e eu usei folha cor-de-rosa porque eu tava sem sulfite branco. Então, é isso. Bom, pra contar minha história, eu acho interessante vocês saberem que os meus pais se conheceram, na verdade, porque eles tinham um casamento pra ir, eles não tinham companhia. E eles nem se conheciam, na verdade, foi a noiva que acabou empurrando eles. E meu pai era meio metido nessa época, e ele falou pra minha mãe que ele não sabia se ele poderia ir. E aí minha mãe ficou esperando ele, de última hora ela falou, não vou mais, vou ficar deitada na cama. E aí meu pai apareceu, ela saiu correndo, se trocou, e eles acabaram chegando atrasados pro casamento. Então eles acabaram saindo sozinhos, só os dois. E foi assim que eles acabaram se conhecendo. E, bom, em resumo, eles estão há 26 anos casados já, e sei lá, acho que uns 30 anos juntos. E aí, um ano depois de casamento, minha mãe engravidou e teve eu, essa loirinha branquela de olho azul, e isso na minha boca é uma chupeta, embora não pareça. Bom, minha mãe sempre diz que eu era uma criança muito, muito obediente e que em casa a gente podia ter até coisas de cristal em cima da mesa que eu nunca ia mexer. E eu acho isso interessante, porque eu acredito que se um dia eu tiver um filho, eu acredito que ele vai ser obediente como eu era quando eu era criança. Bom, conforme eu fui crescendo, eu tinha uns 4 anos, e aí eu comecei a pedir pra minha mãe que eu queria um irmãozinho. Podia ser menino ou menina, tanto faz, o que importa é que eu queria um irmãozinho. E aí minha mãe acabou engravidando do meu irmão, o nome dele é Gustavo, e eu lembro que eu adorava segurar ele no colo e eu cuidava muito dele. E até hoje eu tenho esse amor bem grande pelo meu irmão. Tem alguns irmãos por aí que não são tão próximos, então eu posso dizer que eu sou bem próxima ao meu irmão. E apesar de tudo, a gente tá sempre junto. E a gente tem só 5 anos de diferença. Bom, conforme eu fui crescendo, meu cabelo foi encrespando e eu fiquei bem triste. Eu lembro que na escola, eu estudei sempre numa escola particular, porque eu era bolsista e o pessoal era bem chato lá, várias patricinhas. E eu era muito zoada, eu sofria bullying, as pessoas me xingavam. E eu sempre chegava chorando da escola. Até que um dia minha mãe me ensinou a eu lidar com isso, né? Eu aprendi a lidar com isso. E isso meio que melhorou, mas internamente eu ainda sofria bastante. Eu ficava bem triste com o que acontecia. E aí eu fui crescendo, né? E na adolescência eu acabei usando óculos também. E a minha pele começou a ficar muito oleosa, eu comecei a ter muita espinha. E aí eu fui aquela pessoa que só tinha amigos meninos, porque eu era muito brother deles e eu nunca consegui me aproximar de ninguém. E nessa época eu sempre quis um cachorro, eu sempre fui apaixonada por cachorro. E aí meus pais acabaram me dando uma cachorrinha, o nome dela era Shaylee. E meus pais chegaram em casa com uma caixa de TV. Meu sonho sempre foi ter uma TV no meu quarto. E aí quando eu abri a caixa tinha uma cachorrinha dentro. Infelizmente ela faleceu, fazendo limpeza de tártaro. Ela não sobreviveu à anestesia e eu fiquei bem triste. Só uma pausa, eu esqueci depois de desenhar falando da minha cachorrinha atual, que é a Wendy, eu tenho ela há 1 ano. Mas todos vocês já conhecem, tem vídeo com ela aqui no canal do YouTube, então se vocês quiserem conhecer ela, é só procurar por aí. Bom, voltando, quando eu tinha 13 anos, a gente mudou para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Araçatuba, fica a 530 quilômetros da capital. E a gente mudou pra lá porque a gente tem parentes lá, e meus pais estavam meio que de saco cheio de ficar aqui por causa da violência. Mas aí a gente acabou ficando 6 meses lá e voltando, porque a gente viu que o nosso lugar era aqui mesmo, lá as coisas não funcionavam. Bom, e quando eu voltei do interior, eu acabei entrando numa escola, que foi a escola que eu entrei na 6ª série e fiquei lá até o 3º colegial. Então, em resumo, foi o lugar em que eu conheci a maioria dos meus amigos que eu tenho até hoje. E eu gostava muito de estudar lá, apesar de eu sofrer algumas coisas, como todo mundo sofre na adolescência, eu gostava e eu sempre tive amigos muito legais. Bom, e aí nessa época foi pré-adolescência e eu acabei perdendo meu bebê com 13 anos. Com um menino lá da escola que ele era super popular. E no fim, até hoje eu não sei porque que ele ficou comigo. Eu acredito que tenha rolado alguma aposta ou alguma coisa, algum segredo que até hoje meus amigos não contam, mas também não me importa mais. Eu sei que eu cresci e eu superei isso. Bom, nessa época eu assistia muito MTV, e aí foi aí que eu conheci a Avril, no clipe de Complicated.
E eu acho importante contar isso porque muito do que eu sou hoje é devido a ela e eu me inspiro muito nela há muitos anos. Eu sempre quis me vestir que nem ela, a diferença é que eu não sabia ser tão feminina quanto a ela. Mas foi uma fase bem legal na minha vida e foi aí que eu acabei me interessando por música e comecei a fazer guitarra, violão, depois fiz canto e a minha paixão por música já era grande, mas começou a ficar maior ainda. Bom, daí eu saí do ensino fundamental e fui pro colégio. E aí nessa época, foi uma época bem tensa na minha vida, porque eu comecei a me conhecer melhor. E foi aí que comecei a me cuidar mais. Que inventaram a escova progressiva e o maior trauma da minha vida sempre foi o meu cabelo. Então eu consegui ter cabelo liso, eu me maquiava, eu me arrumava mais. E aquela fase do bullying acabou passando. Bom, nessa época eu já gostava de tirar fotos, e eu tirava foto de tudo quanto é coisa, e eu publicava tudo no meu fotolog na internet, e eu gostava muito do que eu fazia, e eu nunca pensei que isso um dia poderia virar minha profissão. E, bom, nessa época eu era emo, e eu acho que foi uma boa parte da minha vida, foi por causa disso, de eu ter feito fotografia, enfim. E aí eu dei meu segundo beijo com 15 anos, 3 anos depois, porque nessa época eu tava mais arrumadinha. Enfim, aí eu comecei a ir em muitos shows com os meus 15, 16 anos, e aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais por música, e aí eu comecei a pensar que eu queria trabalhar com isso um dia, mas eu nunca imaginei como. Bom, aí eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda na Universidade Metodista de São Paulo, que fica aqui em São Bernardo mesmo. E bom, em uma vez numa aula de fotografia, o professor levou a câmera e assim que eu peguei ela na mão, eu falei, meu Deus, eu preciso de uma câmera dessa. Foi naquele momento que parece que eu percebi que eu gostava de fotografia sem mesmo ter trabalhado com isso diretamente alguma vez. Bom, como eu sempre fui em muitos shows, eu contei pra vocês, eu comecei a fazer contato com os meus colegas que tinham banda, aí eu comecei a fotografar eles, e assim eu comecei a montar o meu portfólio, comecei a ficar mais reconhecida. Fui pra estrada com algumas bandas e tal, e 2 anos depois que eu comecei a fotografar, um dia eu tava vendo um e-mail meu e eu vi que eu recebi uma proposta da produção do Restart, e eu saí gritando, mãe, o Restart me chamou pra fotografar eles. E foi assim que eu acabei entrando na equipe, eu fiz um teste e aí eu caí na estrada e por 1 ano e meio eu viajei com a banda. E aí eu viajei com a banda e conheci o Brasil inteiro. Eu fui do sul ao centro, ao norte, nordeste, viajei o Brasil inteiro, conheci pessoas incríveis. Foi, como eu já disse pra vocês no vídeo aqui, foi a época mais importante da minha vida e eu conheci muita gente no Brasil inteiro, recebi muito carinho. E as pessoas gostavam de mim, e eu nunca imaginei que um dia esse amor que os fãs tinham por mim poderia acabar me atrapalhando. E eu acabei saindo da equipe da banda num telefonema de 3 minutos. E isso foi um baque bem grande pra mim, porque eu amava muito o que eu fazia, eu tranquei a minha faculdade, eu vivia realmente em função a isso, e foi um baque bem grande e eu fiquei muito triste. E aí aconteceu uma coisa bem chata, eu acabei ficando bem depressiva. E vamos dizer assim que eu perdi 2 anos da minha vida, que eu poderia ter usado de todos os contatos que eu fiz nesse tempo. Eu fiquei em casa vendo a minha vida passar pela janela, sem aproveitar nada do que eu tinha construído nos últimos 2, 3 anos de carreira. Bom, enfim, águas passadas eu comecei a melhorar e eu comecei a voltar a fazer o que eu mais amava, que era fotografar. E aí eu entrei pra equipe de uma banda e foi lá que eu acabei conhecendo o meu atual namorado. E ia ser muito difícil não falar dele aqui. Então, só pra resumir, que ele é uma pessoa que me faz muito feliz. A gente já tá 2 anos e 8 meses juntos. E a maior parte de eu ter superado todos os meus problemas foi por causa dele. E aí com ele também eu acabei realizando um grande sonho, que foi operar o meu nariz, que ele foi uma das pessoas que mais me deu força pra fazer isso. E eu acho que depois do cabelo, meu nariz era o que mais me incomodava. E eu realizei um grande sonho e hoje eu posso dizer que eu sou completamente feliz com quem eu sou.
E aí eu segui fotografando e fazendo o que eu amo e decidi criar um canal aqui pro YouTube, para poder compartilhar com vocês algumas dessas histórias que eu já passei pela minha vida, tanto na fotografia quanto na minha vida pessoal. Bom, e é isso, e a gente chegou aos 3.000 inscritos, e eu tô muito feliz, eu queria muito agradecer vocês. Sei que meu canal é pequenininho, sei que a gente só tá se conhecendo, mas eu queria agradecer vocês por tudo, por todos os comentários, por todas as interações. Vocês são incríveis e é por vocês que eu tô aqui. E é isso. Me segue em todas as redes sociais, se inscreve aqui no meu canal. Vamos continuar juntinho e continuar crescendo, que cada dia eu posso trazer pra vocês um vídeo novo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da minha pequena história.